Perfeito. Celson, eu quero até trazer um pouco essa questão da inflação, que você já até deu uma pincelada aí. A gente está vendo aí várias, né, PECs em andamento, que agora já não tem mais um nome só. É um remédio, por um lado, né, que o governo ali está encontrando, mas, por outro lado, isso pode virar um veneno, porque, como você bem explicou, né, quanto mais injetando dinheiro, maior vai ficando a inflação. E ainda tem esse delay, né, do Copom. O que isso muda na tua visão em relação a essa taxa básica de juros, né? A gente ainda vai ver, então, por um tempo mais prolongado, vocês mudaram aí a perspectiva de vocês em algum momento por causa disso, ou permanece a mesma? E quais são os riscos, né, que o mercado em si vai enfrentar lá na frente? Porque a sensação que dá é que vai prolongar e trazer problemas maiores lá na frente, né? É perfeito, né? A gente até ficaria conversando sobre isso muito tempo, né? Porque o impacto é absurdo num ano de eleições. Então, são medidas populistas. Subir o auxílio de 400 para 600, óbvio que são medidas populistas, né? Eleição no final do ano, outubro que a gente está falando. Mas o ponto, quando a gente analisa o auxílio, acaba sendo necessário. O que eu sempre bato na tecla não pode ser extensivo a todos. Né? Isso a gente está vendo vários países, o próprio Estados Unidos, o Biden falando sobre isso, quer dizer, não pode ser extensivo a todos que eu falo, tem que ser no diesel, porque aí a gente está falando das tarifas públicas, do transporte público, que afeta quem tem uma renda menor. Não pode, tem que ser específico, pode ser taxistas, pode ser motoristas de aplicativos que sofrem com isso, sim. Então tem que ser bem específico, porque se você der o reajuste, a redução de preços para a gasolina como um todo, quem pode enche o tanque, aí tem discussão da inflação, faltar combustível, Petrobras segurando o preço. Então não é para todo mundo, esse é o meu problema. E toda vez que o político ele coloca algo, né, vai ser só por um período. A gente viu no passado a CPMF, era para um fim e foi utilizado para outro e virou um imposto. Imposto temporário sempre tem preocupação em relação a isso. O governo vem reduzindo, gerando quase que um superávit. Se não tivesse a pandemia, ele estava gerando um superávit. As contas públicas, houve uma redução de gastos mesmo, houve um aumento da arrecadação pelo efeito inflação e melhora da economia, mas a grande preocupação é isso que você citou. Como é que fica para o ano que vem? As contas públicas a gente vai ter um problema, até para uma economia de repente desacelerando, taxa de juros 13,75, provavelmente na próxima reunião, e ela deve permanecer para um patamar mais alto, ou seja, 2 dígitos no ano que vem. E aí como é que você vai balancear o Banco Central, ainda bem independente, como é que ele vai balancear, por mais de 2 anos, né, independente de quem vença, como é que ele vai balancear uma economia fraca com a inflação? E aí, à medida, né, o remédio não se tornar veneno, a gente volta a ter uma recessão, um país que não cresce, gera esse efeito. Então, assim, no fundo, são muitas perguntas, sendo bem sincero, sem muitas respostas, né? Então, é difícil, assim, a gente falar, como é que fica isso, a avaliação. Eu vou dizer, poxa, como é que vai estar a taxa de juros no final do ano que vem? É muito difícil. Ainda 2 dígitos ou não? Eu espero que não. Eu espero que esteja abaixo de 2 dígitos no final do ano que vem. Na casa de 9%. Também não vai ser muito baixo, mas na casa de 9%, voltando. Então, a preocupação com as contas públicas, que os políticos precisam entender se não cuida das contas públicas, o dólar sobe. Fuga de capital daqui. Se o dólar sobe, gera inflação. Então também não adianta colocar dinheiro, auxílio, que gera fiscal. O problema fiscal gera inflação. Gerando inflação, você volta de novo a prejudicar. Então tem que tomar muito cuidado, o remédio não se tornar veneno. Eu vou injetar mais dinheiro na economia. Se você injetar mais dinheiro na economia, vai gerar inflação. Então, o auxílio como é que eu faço para atrair empresas para cá para o Brasil? Regras claras que devem permanecer, sem interferência. Pensar nisso, nós somos 200 milhões de consumidores. Então, tem que falar, tudo vai ser pontual e não definitivo. E lembrar que o Auxílio Brasil já se tornou em R$400 para frente. Ele não era para se tornar isso. Você está indo contra os pobres, a renda mais baixa. Não, eu quero emprego. Social é geração de emprego, geração de renda, é isso, as pessoas trabalhando. Uma porta de saída, de auxílio. Né? E sempre vi vários políticos comemorando quantos entram. Não, é o contrário, quantos saem. Então, me preocupa muito isso quando as pessoas... o social. O social é geração de emprego, uma economia previsível, atraindo investimentos para cá. Senão o empresário não investe. E a outra é isso que você falou. Taxa de juros elevada, quem é que vai investir no Brasil? O empresário olha um CDB a 15%, ele fala, meu retorno é muito menor aqui, então por que eu vou investir agora no meu negócio? Não faz sentido, ele acaba aplicando aquele dinheiro, então gera esse efeito nocivo. E outra também, se não cuida do fiscal, tem que subir taxa de juros também por conta da inflação. É um efeito ali, para quem assumir, extremamente, vai ser um ano, olhando 2023, complicado sim.